Sabe aquela busca por um relacionamento? Pois é. E se o próprio ato de procurar for exatamente o que afasta a gente do que se quer encontrar? Parece um paradoxo, né? Mas é exatamente nessa ideia que vamos mergulhar hoje. Vamos ver que a chave para uma conexão de verdade talvez não esteja lá fora, mas sim aqui dentro. Então, para a gente entender essa jornada, o nosso caminho vai ser mais ou menos assim. Primeiro, a gente vai desconstruir essa ideia de compatibilidade. Depois, vamos ver a diferença crucial entre encontrar e atrair. Aí a gente separa o que é só pensamento positivo, da boca para fora, de uma transformação de verdade, né? E claro, vamos falar de ferramentas práticas para essa mudança. E por fim, a gente chega no grande objetivo de tudo isso: se tornar a própria fonte do amor. Beleza, vamos começar então. Primeiro ponto, a tal da falha na compatibilidade e como essa busca externa pode ser uma verdadeira armadilha. É quase sempre aqui que tudo começa, né? Na busca por aquele parceiro perfeitamente compatível. Aquela pessoa que preenche todos os requisitos, que tem os mesmos interesses, que o mapa astral bate certinho. A gente quer alguém que feche a conta. Só que a ideia de que existe uma pessoa calculável pra gente, é aí que mora o problema. E os problemas com essa abordagem são vários. Para começar, ela é super intrusiva, parece uma entrevista de emprego, pedindo dados, fazendo checklist. É muito artificial. Relacionamento de verdade não nasce de uma planilha. E o pior é que é muito limitante. Meio que congela as pessoas numa foto, sabe? Ignora que a gente está sempre mudando, crescendo. Essa busca por uma compatibilidade perfeita parte do princípio de que as pessoas são estáticas. E a gente sabe que não é assim. As relações mais profundas, elas são construídas, não vêm prontas de fábrica. E é aqui que a gente precisa de uma virada de chave, uma grande mudança de paradigma. É preciso parar de pensar em encontrar e começar a pensar em atrair. Olha só essa frase, ela resume tudo perfeitamente. A compatibilidade é um reflexo, não uma causa. O que isso quer dizer? Que a compatibilidade não é o ponto de partida, não é algo que a gente sai caçando por aí. Na verdade, ela é o resultado, é o espelho de quem a gente é por dentro. Ou seja, as pessoas certas aparecem na nossa vida como um reflexo de quem a gente se tornou. A lógica por trás disso é o que chamam de lei da atração espiritual. Basicamente, a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é, energeticamente falando. O universo não funciona com lista de desejos, sabe? Ele funciona por ressonância, por sintonia. Então, todo aquele trabalho interno que a gente faz, de curar as feridas, de se conhecer melhor, de amadurecer, tudo isso muda a nossa vibração. E é essa nova frequência que atrai, feito um imã mesmo, pessoas e situações que estão na mesma vibe. Essa comparação aqui deixa tudo muito claro. De um lado, encontrar é uma busca ativa, externa, é quase uma caçada. Causa esforço, ansiedade, analisar cada pessoa, ver se serve. Do outro lado, atrair é um estado interno. O foco muda totalmente, vai para o nosso crescimento pessoal. A gente não procura mais a compatibilidade, a gente cria a compatibilidade. E aí o que antes era um esforço, simplesmente acontece, naturalmente. O poder sai do controle externo e volta para dentro. Em vez de procurar, a gente passa a ser uma pessoa magnética. Ok, eu sei. Chegando nesse ponto, muita gente pode pensar: ah, lá vem aquele papo de autoajuda, de pensamento positivo. E é uma desconfiança justa. Por isso mesmo, é super importante a gente separar as coisas. Uma coisa é pensamento positivo superficial, outra, bem diferente, é uma transformação genuína. E essa desconfiança faz todo o sentido, viu? Porque, para quem já passou por um monte de decepção, ouvir um simples é só pensar positivo que vai dar certo, soa até meio vazio, quase uma fantasia. E a real é que só acreditar com a mente, na maioria das vezes, não tem força para mudar padrões que estão aí há anos, bem enraizados na nossa energia. A diferença é gritante. O pensamento positivo superficial diz: acredite que você merece. A transformação de verdade diz: pratique coisas que te façam sentir que você merece. Uma coisa é dizer tudo ficará bem. Outra é: mude sua energia para atrair o que é certo para você. Não é só ter confiança, é ir lá na raiz do que causa insegurança e arrancar aquilo pela raiz. Um é só uma crença na cabeça, o outro é uma mudança real na energia, na experiência de vida. Beleza? Então como é que se faz esse trabalho na prática? Vamos ver agora algumas ferramentas universais para começar essa mudança por dentro. O processo é bem direto, dá para dividir em 3 passos. Primeiro passo, identificar o padrão.
É olhar para si com honestidade e reconhecer, ok, isso aqui sempre acontece comigo nos relacionamentos. Segundo passo, entender o mecanismo. É sacar que esses padrões que se repetem lá fora são o espelho do que está aqui dentro. E o terceiro passo, claro, é aplicar soluções. É usar exercícios práticos de verdade para reescrever essas crenças internas. E que práticas são essas? Por exemplo, para lidar com aquela vozinha da autodúvida, a afirmação diária de se aceitar e se valorizar como se é. Para se livrar daquele peso da autoculpa, a prática do perdão, perdoar os próprios erros e os dos outros. E para quem tem o hábito de se deixar por último, o ato de se cuidar, de se tratar como a gente trataria um grande amigo. Podem parecer coisas pequenas, mas com consistência, elas mudam a nossa energia lá na base. E tudo isso, todo esse caminho, nos leva ao ponto final, ao verdadeiro objetivo desse trabalho todo. E olha, não é só sobre encontrar um parceiro, é algo bem mais profundo. Essa frase aqui é a virada final. Pare de procurar relacionamentos. Torne-se o relacionamento que você quer ter consigo mesmo. Entende? O objetivo não é mais encontrar a outra metade da laranja, é se tornar a laranja inteira. É construir uma relação com a gente mesmo que seja tão boa, tão completa, que ter outra pessoa do lado vira um extra maravilhoso, um bônus, e não uma necessidade para tapar buraco. E o que a gente ganha com isso? Liberdade. Pura e simples. Porque quando o amor e a validação vêm de dentro, um parceiro deixa de ser a solução para a solidão ou para o vazio. Ele se torna alguém com quem se compartilha o que já transborda. O relacionamento deixa de ser uma busca desesperada e vira uma celebração. Então a gente termina com essa pergunta no ar. O que significa de verdade ser a fonte do próprio amor? E sabe, essa não é uma pergunta para responder rapidinho. É uma pergunta para ser vivida. Porque é pensando nela que a gente começa a jornada de verdade. A jornada de parar de procurar lá fora para finalmente construir o que se busca aqui dentro. E essa, quem sabe, é a forma mais certeira de atrair tudo aquilo que sempre se sonhou.